Julho de 2018, um vídeo que parece ser uma compilação de acidentes misteriosos se torna viral. Vemos um sedã branco cruzando a pista central para virar à esquerda, quando parece ser atropelado por um carro invisível. Então, em outro acidente, flagrado em uma câmera de trânsito, um carro tomba de lado após colidir com algo invisível. Ao final, uma SUV prateada parece se esmagar em pleno ar, enquanto trafegava por uma intersecção. Alguns presentes afirmam que isso é um exemplo de algo chamado de um lapso de tempo, onde os carros estão realmente colidindo com carros que estavam na mesma estrada no passado ou que estarão no futuro. A teoria diz que o passado, presente e futuro existem sequencialmente, por isso é possível alternar entre diferentes linhas do tempo. A escritora Alexis Brooks diz que há alguns precedentes para esta ideia, incluindo um famoso incidente de 1901, quando 2 turistas ingleses estavam visitando Versalhes. O que eles descreveram em um livro chamado Uma Aventura foi estarem nesta pequena área do castelo e, de repente, o cenário mudou. O que eles descrevem é que viram indivíduos com roupas do século XVIII andando pelo jardim. Uma das mulheres que eles viram era nada mais do que Maria Antonieta. Então, estes 2 turistas voltaram por um momento no tempo, mais de um século atrás, e poderiam os lapsos de tempo explicar outra investigação de acidente estranha, mais bem documentada? Em dezembro de 2002, perto de Burford, em Surrey, Inglaterra. Vários motoristas ligam para a polícia, dizendo que viram um carro perder o controle e sair da rodovia. Mas quando a polícia chega, não há sinal de acidente. Não havia folhas quebradas, não havia marcas de pneu, não havia nada que dissesse que um acidente tivesse ocorrido mesmo ali. Então fizemos um circuito e voltamos ao mesmo local de novo. E foi aí que nos deparamos com o reflexo de uma espécie de placa de carro. Para os americanos, isso é uma placa de carro. O policial Ian Cayon diz que encontraram um Astra marrom destruído. E estirado embaixo não havia um corpo, mas sim um esqueleto. Era de um homem desaparecido de 21 anos. Ao verificar quando foi dado como desaparecido, soube-se que fazia 5 meses. E quando o carro foi encontrado, ele estava coberto com poeira muito espessa. Exato. O acidente fatal aparentemente ocorrera 5 meses antes. Mas testemunhas dizem que viram isso acontecer diante de seus olhos naquela exata noite. Então o povo de Surrey e aqueles clipes de acidentes voltaram temporariamente no tempo? Eu só achei o episódio todo muito estranho. O físico Dr. Matthew Shidags considera se essas falhas podem ser o resultado de deslocamentos no tempo para um passado que já aconteceu. Sabemos que da teoria da relatividade de Einstein, poderíamos ter uma passagem só de ida para o futuro ao chegar perto da velocidade da luz. O que não sabemos é como fazer o tempo voltar para o passado. Isso requer o que se chama de energia negativa. Energia negativa é ter menos energia do que o espaço vazio, o que ninguém atualmente consegue fazer. Não sabemos como aproveitar uma quantidade suficiente de energia a fim de permitir que o tempo viaje para o passado. Então a questão é, estas batidas loucas são mesmo reais? O analista forense de vídeo Michael Primo investiga. Aqui a sombra muda quando se examina a área de sombra na parte traseira do veículo. E isso é mais provável devido a algum tipo de mascaramento feito para tentar esconder o resto da história que não conseguimos ver. E Primo diz que consegue rastrear uma peça-chave de evidência que conta o resto da história. O que descobrimos é que foi feita uma comparação lado a lado demonstrando a filmagem original do acidente versus a versão editada. Quase parece que algum tipo de pintura foi adicionada para fazer a própria cena parecer diferente. Então esses clipes são editados de maneira muito eficaz, usando imagens reais de câmeras de trânsito. Quanto ao acidente inglês e o esqueleto de seu condutor, o policial Ian Cayon ainda está à espera de respostas. Em toda a minha carreira de 30 anos de polícia, nunca vi nada parecido. Até hoje ainda não consigo explicar.